Graça e paz a todos. Mais uma vez, um privilégio de nós termos esse momento de pensar os caminhos do amor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda etapa. A primeira etapa, nós conversamos acerca da era romântica, era lua de mel. Agora nós vamos falar a segunda etapa, a vida, né, a rotina, a volta à realidade ou à rotina. E nós nos pegamos, no nosso viver diário, nós nos defrontamos com essa situação. Essas três questões básicas. Quais foram as expectativas com que você iniciou o seu casamento? Não importa quanto tempo tenha se passado na sua relação, na sua história, quais foram as expectativas quando você iniciou? Quais foram as expectativas realizadas? Aquilo que vocês programaram, aquilo que vocês sonharam, aquilo que vocês contaram juntos. Como é que foi? Como é que está tudo isso? O que se realizou? O que se cumpriu de fato? Como é que você está se sentindo nesse momento? E a terceira questão que nós precisamos levantar é: quais são as expectativas que você tem ainda hoje a respeito do seu casamento? Quando olhamos para tudo isso, qual a nossa real situação? Como é que nós verdadeiramente estamos inseridos dentro do nosso casamento? Como é que nós estamos vivenciando isso? Há uma historinha bastante interessante que diz assim: quando estavam no início do casamento, no início da história deles, caminhando, o marido olhava assim para sua esposa, eles estavam caminhando por uma rua cheia de pedras, e ele falava assim para ela: olha, meu amor, eu vou tirando todas as pedras diante de você para que você não machuque teus pezinhos, tá? Então isso era aquela promessa, aquela coisa que ia caminhando. Com o passar do tempo, ele já falou assim: olha, querida, cuidado, ali tem uma pedra. Quando passar mais tempo, aí chegam os filhos, chega a escola, chega as despesas que vão aumentando, e vem o segundo filho muitas vezes, e vem despesas, e aquele corre-corre do dia, ele trabalha, ela trabalha, todas as aglomerações de situações da nossa vida, família, familiares, parentela, tudo isso junto. E o que é família? Família é o casal com seus filhos, ou somente o marido e mulher. Ponto. Hoje nós temos uma concepção mais elaborada sobre família, ou então mais nova, né? Família é ajuntamento de pessoas dentro do mesmo teto, que tem os mesmos propósitos. Olha que ponto que chegamos. Mas vamos lá. Mas ainda o conceito bíblico, família é este marido e mulher, este pai e filho, esta mãe e filho, quando há uma separação, uma viuvez. Ponto. Então, isso é família. Então, quando nós este olhar, ponto. Aí o que é parentela? Pai, mãe, tio, irmãos, primos, cunhados, isto é parentela, aquilo que está à nossa volta, tá? Também conhecido como grande família ou família estendida. Mas o que importa é a família agora, tá? Esse conjunto. E aí vem excesso de atribuições, excesso de afazeres, tanto no seu trabalho, e muitas vezes as pessoas querem completar com mais estudos, porque se faz necessário, o trabalho exige, e aí aquela relação que no começo era assim: querida, eu estou tirando as pedras do caminho para você não machucar teus pezinhos. Já mudou essa fase, já está, querida, ali na frente tem uma pedra, tá? Já vai mudando. Mas quando tudo isso vai entrando junto, estes afazeres, esta multiplicidade de tarefas, a pedra está lá na frente, mais de 10 metros distante. Pô, você não está enxergando a pedra lá? Você não vê? Você é cega? E aí os conflitos começam a surgir. Aí o que acontece? Muitas das vezes as pessoas começam a não mais focar no casamento e focarem nas suas vidas pessoais, na sua formação acadêmica, na sua formação profissional, e aquilo que era a expectativa em relação ao casamento começa a mudar de foco.
começa a ter um direcionamento para as minhas realizações. Resultado disso, o que sobrar vai para o casamento. Não é esta a melhor das opções. Por quê? Porque eu acabo, muitas vezes, descarregando toda a minha decepção ou toda a minha frustração da minha vida pessoal, da minha vida acadêmica, da minha vida profissional, dentro do casamento. Aquilo que era para ser um companheirismo, e na realidade casamento é uma cumplicidade, aquilo que era para funcionar um apoiando, um ajudando o outro, o casamento em si acaba virando um depósito de frustrações, decepções, traumas, angústias, muitas vezes alguns originários dentro do próprio casamento. Por quê? Faltou um diálogo, faltou um acerto, faltou um apoio. E aí começam a surgir as fantasias. E o que essas fantasias apontam? Bom, quem sabe se talvez eu fizer isso, ele faça aquilo. Quem sabe? Aí começa no quem sabe eu possa fazer isso. Há uma tentativa, pelo menos no imaginário, de mudar algumas atitudes que poderiam mudar o relacionamento. É válido, sim, mas precisa ter atitude. Quando apenas fica no imaginário, os resultados não acontecem. Então, o importante, quando começa a entrar nesta palavra rotina, que difícil compreensão, porque todos os dias podem parecer iguais, mas não o são iguais. Então, quando nós olhamos para isso, que atitude então eu posso tomar? Então vamos a primeira pergunta: quais foram as expectativas com que você iniciou o casamento? Não importa quanto tempo tenha, quer um dia, quer um mês, quer um ano, quer 200 anos de casados, não importa, não importa. Quais as expectativas que eu tinha? Quais as expectativas foram realizadas e aquelas que foram cumpridas? Como a gente caminhou nisso? E a mais importante agora, quais são as expectativas que você tem ainda hoje a respeito do seu casamento? O que você vai fazer com o teu casamento? Isto precisa ser respondido. O que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer com os meus sonhos? O que eu vou fazer com meus projetos? Estão embutidos também nessa questão. Um dia vocês decidiram se unir e agora esta união, ela tende para uma realização. E qual a realização que vocês têm? Meramente realizações pessoais? Realizações individuais? Não. Vocês são uma só carne. Vocês são, se é uma só carne, há um só pensar, há um só... Claro, vocês podem ter projetos individuais que um apoia o outro. Sim, como eu sempre falo, dos trilhos. Apesar deles andarem paralelos, eles apontam para a união sempre. Eles apontam para uma convergência. Então é isto que nós precisamos pensar. O que eu estou fazendo com o meu casamento? Que expectativas eu tenho hoje em relação ao meu casamento? O que eu pretendo fazer? E aquilo que você acha que você pode fazer para melhorar o teu casamento, põe em prática. Dialogue. Execute essas tentativas, vou chamar assim, de melhorar o teu casamento. Muitas e muitas e muitas das vezes elas passam única e exclusivamente pelo diálogo. Parem um pouquinho. Parem um pouco. Nesta corrida louca que é a vida. Nesta deslocada concorrência que nós temos lá fora, quer na vida acadêmica, quer na vida social, quer na vida profissional, quer na vida econômica, quer na vida financeira, seja lá o que for. Pare um pouco e olhe para o teu casamento. Olhe quais são os teus propósitos. Sentem-se e dialoguem. Exponham os projetos e os sonhos. Teu casamento é o mais precioso bem. Porque dentro do teu casamento a história continua a ser escrita. Ah, mas está tudo mal. Nós conversaremos no nosso próximo encontro, quando tudo está fugindo do controle. Que Deus vos abençoe.
e pensem exatamente nestas 3 perguntas. Quais foram as expectativas com que iniciamos nosso casamento? Quais foram as expectativas que nós realizamos? E aquelas que nós cumprimos? E quais são as expectativas que nós temos hoje, a respeito do nosso casamento? Pensem nisso e vivam o melhor de Deus para a vida de vocês, porque os caminhos se encontram no horizonte, assim como os sonhos estão lá no horizonte. Então vamos caminhar na direção do amor. Por isso que os caminhos do amor nos levam a viver o melhor do nosso casamento. Que Deus abençoe a cada um e que verdadeiramente desfrutem do melhor que Deus deu para vocês, o casamento de vocês. Que Deus vos abençoe.